Bom, então, para a nossa última parte do tópico 1, para finalizar essa introdução sobre a formação do planeta Terra, a gente vai conversar um pouquinho sobre as forças endógenas e as forças exógenas, né? É basicamente as forças do interior da Terra e as forças do exterior da Terra, e um pouco de como elas agem de forma que quase que antagônica para produzir o relevo que a gente conhece, para produzir a superfície terrestre que a gente vê no dia a dia. E tudo mais dentro da geologia, principalmente que a gente percebe nas atividades da crosta terrestre. Então, as forças endógenas ou internas à Terra são, como o próprio nome já diz, os agentes internos. A gente pode dividir em três grandes principais desses agentes. O tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas e tudo que está relacionado a elas. O vulcanismo, que também está relacionado com essa movimentação tectônica, mas ele consegue extravasar para a superfície um pouco mais. E os terremotos, que também estão ligados. Então, todos são praticamente uma grande força endógena, advindas do tectonismo, advindas do que acontece no centro da Terra e que vai refletir no externo da Terra, né? Vai refletir na superfície, vai refletir nos movimentos. Outros planetas não têm essas forças atuando da forma interna, pelo menos até onde a gente conhece. Alguns já possivelmente cessaram há muito tempo, como é o caso de Marte, né? Não tem atividade tectônica. Isso é uma peculiaridade da Terra e talvez de alguma lua de Júpiter, até onde se sabe. Então, as forças internas que vão moldar o que a gente tem no externo. São forças importantes, forças impactantes, digamos assim, que a gente consegue perceber tudo no nosso entorno, a gente percebe as montanhas, a gente percebe aqui os morros de Santa Catarina, as praias, até mesmo boa parte das regiões hidrográficas, tudo veio das forças, da ação das forças internas do nosso planeta. Boa parte delas são geradas a partir do que vem lá do manto, né? O manto, ele tem as que a gente chama de correntes de convecção, são movimentos que acontecem no interior, que a partir do núcleo e cruzam por todo o manto, fazendo com que as rochas, com que o magma, com que ocorre no manto se desloque. É mais ou menos o mesmo efeito se a gente observar vocês colocam uma panela com água no fogo e espera ferver. E observam que aquilo vai começar a borbulhar, vai ser a água que vem do fundo, onde é aquecido, ela faz um movimento circular e vem até a superfície e sai na forma de uma bolha na superfície da panela com água. Não é assim que funciona? Da mesma forma, ocorre com o manto. Lá no núcleo é superaquecido, alta temperatura. Provavelmente essa alta temperatura vem da radiação que ainda se mantém dentro do planeta. São elementos radiativos que estão perdendo calor e aquecem, né, e fazem com que o material se torne líquido ou semilíquido e venha até a superfície. E isso vai moldar tudo, vai fazer com que tudo gire, digamos assim, dentro da Terra, nos ciclos internos, e que vai resultar aqui na casca, digamos assim, na superfície terrestre, vai resultar na quebra, na junção de placas, e nos demais movimentos de surgimento de montanhas, surgimento de mares, de oceanos, só que é lento, isso leva milhões de anos para esses ciclos acontecerem. Ciclos de formação de continente, de rupturas de continente, como a gente teve no passado a formação da Pangeia, né, o supercontinente, depois ele se fragmentou, deu origem aos que a gente conhece hoje, e assim, essas são as forças internas que vêm das correntes de convecção do manto. Em alguns pontos, vêm fluxos do manto direto e saem, digamos que eles perfuram uma placa, que são chamados hotspots. E aí vai produzir ilhas, como aconteceu nas ilhas do Havaí,
vai produzir um vulcanismo muito extremo, que são casos dos supervulcões, que é como aquele do Yellowstone, lá na América do Norte, né? Isso, alguns detalhes a gente vai vendo ao longo da disciplina. A crosta terrestre, como a gente viu, ela é, né, continental um pouco mais, a oceânica um pouco menos, mas elas são uma capa muito fina que tem, né, no planeta Terra, estão também sujeitas a essas movimentações. Então, vocês imaginem o deslocamento no manto e essa coisa meio que não bem flutuando, mas se deslocando acima dele, e às vezes a gente vai ter a colisão entre esses fragmentos crustais, entre um pedaço de uma continental, um pedaço de uma oceânica, ou mesmo um pedaço de uma oceânica com outra oceânica, elas vão acabar colidindo, e a mais densa, que é a oceânica, ela vai afundar e vai entrar por baixo da crosta continental. E nesse processo vai dar origem a montanhas, né? Então, a gênese de cordilheiras acontece dessa forma. Uma crosta entra por baixo da outra. Imaginem que o negócio meio que sim, uma vai por baixo e aquilo vai enrugando e vai formando, vai elevando acima do nível do mar uma cordilheira, que é o que a gente vê aqui na América do Sul com os Andes. É o mais clássico exemplo onde uma crosta oceânica afunda por abaixo de uma crosta continental e dá origem a uma cordilheira. Isso aconteceu também nas Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos, aconteceu nos Alpes, na Europa. É um dos principais formadores de relevo, uma principal força endógena é essa colisão entre placas, colisão entre fragmentos da crosta que vai dar origem a montanhas. Essas várias fragmentos de crosta são bastante diversas ao longo do planeta. A gente chama cada grande parte de uma placa tectônica, e elas estão sempre em movimento. Algumas se afastam, algumas se chocam umas com as outras, outras se cruzam e meio que se raspam lateralmente, podemos dizer assim. Então, as grandes placas a gente pode ver, vocês podem ver com calma na bibliografia, pode ver com calma depois nesse slidezinho para analisar. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês olharem. Quais são as placas? A nossa aqui é a placa sul-americana, ela é grande, junto com a placa africana, elas se divergiram lá no período Cretáceo, na época dos dinossauros. Elas estavam na África e América do Sul, estavam juntas, se desconectaram uma da outra e deram origem a uma nova crosta oceânica, bem no centro, entre as duas ali. A gente vê a placa africana foi um pouco mais para norte nessa época, pressionou ali o que era o sul da Europa, dando origem aos Alpes. A placa da Índia se desconectou da placa africana e foi em direção à placa euroasiática, e ali ocorreu uma colisão entre continente e continente, entre crosta continental, que era a placa da Índia, havia um continente por cima, com a outra crosta continental, que era a euroasiática, e aí, com isso deu origem ao Himalaia, a maior cadeia de montanhas desse nosso planeta. Então, a gente, tudo são as forças endógenas atuando e produzindo relevo, produzindo o continente, produzindo oceano. Tudo isso é o tectonismo, né? Vai ocorrer aqui uma diversidade grande de movimentos, vai ocorrer dobras, essas dobras têm nomes específicos, a parte mais alta é anticlinal, a parte mais abaixa, digamos assim, a parte côncava é anticlinal, a convexa é sinclinal ou vice-versa. Vai ocorrer fraturas, vai ocorrer fossas, o tectonismo vai ter uma gama de movimentos que o pessoal da geologia estuda bem em detalhes. Aqui eu trouxe só para a gente ver por cima mesmo, né? Mas são efeitos de compressão entre crostas ou efeitos de separação entre elas, né? Vão resultar uma série de dobramentos e falhas que vão resultar nesse relevo que a gente conhece.
Os limites entre as placas tectônicas, como eu falei para vocês, podem variar. A gente vai ter um limite convergente, né, entre uma placa e outra, uma placa pressionando a outra, no caso ali uma oceânica, uma crosta oceânica com uma costa continental, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, uma contra a outra, né, pressionando. Vai ter o limite do estilo transformante, que é um movimento lateral entre elas, como se estivessem se cruzando, se raspando, assim. Um, um fenômeno geológico que a gente observa desse tipo de limite é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Como se fosse um grande rompimento horizontal, resultando de uma placa cruzando pela outra, se raspando na outra. E tem o tipo divergente, quando as placas estão separando de uma da outra, quando está se abrindo a crosta, a gente vai ter uma dorsal, como ali a dorsal mesoatlântica. Vai se abrir, digamos assim, fendas de onde o magma vai sair e vai continuar gerando uma nova crosta. Não fica um buraco ali enorme quando se abre, porque sai mais material que vem do manto, sai mais magma e começa a produzir mais crosta a partir dali, né? Mais solo oceânico, que é o que a gente observa ali na dorsal entre a África e a América do Sul. Um exemplo muito antigo que desses movimentos entre de uma placa versus outra que aconteceu no passado foi quando os crátons antigos que a gente viu lá naquela primeira parte se colidiram no litoral, dando origem ao quase todo o litoral brasileiro. A gente chama isso de ciclo brasiliano das rochas, que foi que originou boa parte desses granitos que a gente observa aí no litoral catarinense, alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, mas vai até boa parte lá do Nordeste, até Espírito Santo, Bahia. Toda a Serra do Mar, na verdade, Serra do Mar, da Mantiqueira, foi originada a partir de movimentos tectônicos antigos, de antigos fragmentos continentais que colidiram no passado, isso há 700, 600 milhões de anos atrás, e deram origem a uma antiga cadeia de montanha. Primeiro surgiram grandes blocos de rochas plutônicas nas profundezas, depois isso foi trazido à superfície, foi exumado, digamos assim, quando os continentes se apertaram, dando origem a uma cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas depois sofreu muito desgaste, muita erosão, e é o que a gente vê esses morros hoje, principalmente em Santa Catarina, na Serra do Tabuleiro, aqueles morros de Floripa, aqueles morros graníticos ali, são tudo uma antiga cordilheira que existia em todo quase litoral brasileiro, fruto de antigos choques continentais, mas depois, a partir dali mesmo, houve uma nova ruptura, se abriu o oceano novamente e deu origem à África, e essas montanhas foram continuamente erodidas, e são esses morros que a gente vê hoje. O pessoal aí do litoral catarinense, quando estiver olhando e ver um desses morros e ver esses granitos, pode lembrar e imaginar que isso eram antigas cadeias de montanhas que surgiram a partir da colisão de antigos continentes. Depois foram erodidas e ficaram menores, né? Vão ficando cada vez mais desse tamanho que a gente conhece hoje. E o que isso é que a gente chama de orogenia, que é nada mais, nada menos que o soerguimento de montanhas, a partir de uma placa colidindo com a outra, de uma crosta pressionando para a outra, é só imaginar que aquilo sofre um tipo de enrugamento e vai dar origem às montanhas. Em algumas delas ocorre vulcanismo, em algumas não. Geralmente o vulcanismo ocorre quando é uma placa oceânica pressionando uma placa continental, aí o magma que está, como a placa oceânica é mais fina, o magma consegue atravessar, consegue ser, digamos assim, exprimido e sair para cima em forma de cones vulcânicos,
Quando é continental contra continental, por serem mais espessas, não ocorre vulcanismo, por isso que a gente não vê vulcões lá no Himalaia, né? São apenas montanhas mesmo. Já nos Andes a gente vê muito vulcão, né? Simplesmente pela essa diferença da densidade das crostas. No movimento de orogenia, a gente poderia, de uma forma de brincadeira, imaginar que é de um lado o Hulk, de outro lado o Superman, com a sua força gigantesca empurrando uma placa contra a outra, e o negócio se enruga e começa a surgir as montanhas, né? Só um exemplo ilustrativo para a gente brincar aqui. Só que como não é o Superman, não é o Hulk, são as forças endógenas, as antigas forças internas da Terra que são capazes de comprimir uma placa contra a outra e fazer surgir uma cadeia de montanhas. Claro que isso não é da noite para o dia, leva milhões de anos. A Cordilheira dos Andes surgiu nos últimos 40, 50 milhões de anos, mas só foi atingir esse tamanho que a gente vê hoje nos últimos 10, 12 milhões de anos. E isso tudo é capaz de mudar tudo o que ocorre no continente. Pode surgir novos antigos mares podem secar quando surge uma cadeia assim, ou rios podem surgir a partir daí, que foi o que aconteceu com a bacia do Amazonas. Todo o rio Amazonas, ele surgiu a partir do soerguimento dos Andes. Mudou toda a drenagem daquela região norte da América do Sul, então o rio Amazonas passa a correr em direção a leste, o que a gente conhece hoje. Mas isso é uma outra e longa história. Essas forças internas produzem o que a gente chama de vulcanismo, que são os vulcões clássicos. Tem o vulcanismo explosivo, aqueles que ocorrem muito com a deposição de um cone, assim, e o vulcanismo efusivo, que é um derrame, puro e simples derrame magmático que ocorre devido a fissuras da crosta, é, quando se abre, quando se uma placa separa da outra, extravasa o magma para fora. E alguns detalhes a mais a gente vai vendo ao longo da disciplina sobre como isso ocorre. Na região que a gente conhece como círculo de fogo, é todo aquele círculo ali ponteado essas bolinhas vermelhas são vulcões, e toda essa placa do Pacífico, ela tem atrito com as outras placas do entorno e tem todo no entorno desses continentes tem muita atividade tectônica, atividade vulcânica. Esse terremoto que ocorreu alguns dias atrás lá na Rússia foi bem no cantinho ali do Círculo de Fogo, lá na região da Península de Kamchatka. É fruto desses movimentos. Então, é o ciclo de fogo um clássico do que a gente vê sobre o vulcanismo, sobre as forças internas da Terra. E, por fim, as forças exógenas, que são basicamente, entre aspas, antagonistas das forças endógenas, são as forças modeladores do relevo de forma externa, que é governada basicamente pelas ações do clima, né? Que é a chuva, o vento, as águas correntes que vêm dessas chuvas, derretimento de geleiras, tudo isso produz o intemperismo, tudo isso produz a erosão, tudo isso produz o desgaste dessas montanhas, dessas feições que as forças internas geram, as forças externas, elas remodelam, elas eh, tendem a desgastar e transformar, e aos poucos transformando tudo isso em sedimentos. Esses sedimentos vão ser depositados novamente em bacias, em regiões mais baixas, vão ser transformados em rochas ou vão ir para o fundo do mar, ou vão ir para, com os movimentos tectônicos, vão ser levados para as profundezas do manto, vão ser transformados. Então, é basicamente um antagonista desgastante. Se as forças internas, endógenas, elas produzem o relevo, as forças externas, elas desgastam. É um temperismo, transporte e a deposição são os motores principais. Hoje a gente tem muita ação biológica também, né, ao longo das eras, a ação principalmente dos vegetais ajudam muito a promover o intemperismo.
Hoje a ação antrópica também, os humanos aceleram esse processo bem mais do que o que a gente via de forma natural ao longo do tempo. O temperismo ele vai ser dividido em químico e físico, né? O temperismo químico onde os minerais são quimicamente alterados ou dissolvidos, por ação de chuva, de água corrente, etc. E o temperismo físico é mais processos mecânicos. A rocha quebra, se parte em grandes blocos, uma rocha cai sobre a outra, é a contração devido às mudanças bruscas de temperatura. Isso acontece muito em ambientes desérticos. Mas no tópico 2 e 3, a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor disso, como isso acontece e como que se originam os solos. É basicamente isso, é uma figura síntese, então, de como ocorrem os processos endógenos e os exógenos. É uma balança. Por um lado, vulcanismo, tectonismo, terremotos, etc., formam as montanhas, formam o relevo. Do outro lado, o clima e hoje mais ação antrópica os desgasta. Então, promove a erosão e a redução da altitude, fazendo com que ocorra essa balança por horas pendendo mais para um lado, por horas mais para o outro. Geralmente, os processos exógenos são um pouquinho mais rápidos do que os endógenos, então, com o tempo, tende a haver um aplanamento do relevo, né? Em vez de ficar soerguendo sempre, ele vai sendo aplanado, tenta uma tendência a tudo ficar mais plano, né? Planetas que pararam suas forças endógenas acabam que tendem a se tornar mais planos, digamos assim. Um dia isso, no futuro, quando os movimentos internos da Terra cessarem, haverá uma tendência a não ter tanto relevo, a não ter montanhas mais. Então, era isso para o nosso primeiro tópico. Estou ainda me adaptando aqui com aulas gravadas, né? Eu tive o costume das aulas que eu dei ser presencial, ter aquela interação, aquela coisa que a gente consegue pensar mais, aí vocês me ajudam e etc. Então, a aula gravada, ela fica muito sucinta, fica muito estranha, fica estéril, assim, né? Mas espero que alguma coisa vocês consigam aproveitar dessa nossa fala, dessa nossa conversa breve, com esses vídeos, esses 3 vídeos. E no encontro síncrono a gente fala pessoalmente, a gente combina melhor as coisas. E aí vamos começar a falar alguma coisa sobre o tópico 2 que tem continuidade com este tópico 1. Ok? Então, um grande abraço para todos e participem das videoconferências. Nós vamos se apresentar ainda nas próximas semanas e estaremos juntos. Grande abraço a todos.